my heart. But I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my heart. Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Limonada de Limão, temporada número 2, né? A gente tá chegando aí no meio dessa temporada 2. Já estamos no meio. Eu perdi a conta dos incrível, episódios. Mas incrivelmente chegamos no meio, sim. Chegamos no meio e a gente tá assim, torcendo para que chegue no final, né? Vamos ver se vai ter um final essa história, né? Será que a gente vai conseguir chegar num desfecho essa limonada aí? Ou a gente só vai azedar? Bom, de novo aqui a minha felicidade está ao lado de Gilney Silva, meu sócio na Evolgo, designer de marcas, e a Eduardo Ismanioto, uma das mentes mais brilhantes da gestão comercial. Olha! No segmento de moda, né? Eu não gosto de falar sapato, né? É moda, né? Muito obrigado. Moda, é isso aí. Muito obrigado, porque eu concordo contigo. Não é falar do produto, é falar do segmento. É isso aí. E essa felicidade toda a gente vai divulgar aqui, né? E vai dividir com as nossas limonadas, né? Que são feitas de limões. E para começar o limonada de limão de hoje, eu vou largar o primeiro limão, né? Normalmente eu passo de divido. Vai largar. Não, vou direto aqui, vou direto. Meu Deus do céu, vem bomba, porque Tá ele animado, é o rei dos limões enigmáticos, né? Não, mas esse aqui não tem nada de enigma, né? Durante muito tempo aqui eu sempre gosto de falar, né? E vocês viram em vários episódios a gente falando, se a gente voltasse no tempo, e se a gente conseguisse uma coisa diferente, se a gente conseguisse entrar na famosa máquina, né? E mudar o passado pra Eu não teria dores. Pra gente ter um futuro diferente. O meu limão é, se a gente tivesse o poder da escolha e nós pudéssemos definir qualquer momento do passado pra gente voltar, pra qual lugar do tempo vocês voltariam? E por quê? Porque assim, ó, vamos lá, a gente fala de voltar no passado, né? A gente pode voltar no passado para ver algum momento marcante, por exemplo, ver o Brasil tricampeão do mundo com Pelé, né? Seria um momento marcante. Outro motivo para voltar no passado seria desvendar algum mistério, né? Seria voltar, por exemplo, lá em 22 de novembro de 63 e tentar descobrir quem matou Kennedy de verdade, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Tem outros mistérios e enigmas, né? Sei lá. Não precisa ser necessariamente no tempo que a gente tá vivendo. Não. A gente poderia voltar, sei lá, ver quem construiu as pirâmides do Egito, por exemplo. Será que foram os extraterrestres, como o Junei acredita, ou foram mesmo os egípcios, né? Ou, a terceiro motivo para voltar no tempo, que é o mais polêmico de todos, é tentar mudar o futuro. Que seria, por exemplo, voltar no passado. Eu ia falar uma coisa agora, mas eu seria preso pelo Fala. E matar. E, por exemplo, localizar o bebê chamado Adolf e matar ele. Quando ele era criança. Eu vou falar. Seria uma forma de falar rapidinho. Por mais eu ia dar um preservativo pro pai do Lula usar no dia que ele ia ter relações com a mãe dele antes do Lula nascer. Mas tu sabes, velho, que essa do Hitler aqui, a gente tava fazendo essa brincadeira, né? Tem um filme, se não me engano é um filme, cara, que o cara consegue evitar a morte do Kennedy. E aí, tipo assim, muda tanto o futuro, só que o futuro fica pior do que o futuro que ele viveu. Não, imagina. Fica distópico, assim, tipo, os Estados Unidos viram meio que uma ditadura. É o efeito borboleta, né? E aí tem o esquema do Hitler, que os caras dizem assim, não, existe um risco. Porque se tu matasse o Hitler, poderia surgir um outro nazista que fosse um líder mais inteligente e mais capaz que ele. E que não cometesse os mesmos erros. E aí, talvez o futuro seria pior do que aquele que tu tinha visto, né? Então, o cuidado de mudar o futuro, às vezes, pode trazer alguns efeitos negativos, né? Mas eu lanço a pergunta para vocês. Se vocês têm lá a chave da máquina a máquina do tempo, né? E vocês podem ir para onde vocês quiserem. Que tempo vocês voltariam? Ou para qual data? O que vocês gostariam de fazer com esse poder? Tá aí o limão. Que maravilha isso, né, cara? Eu vou responder de duas formas. Pode ser uma coisa pessoal, né? Claro. Ou pode ser uma coisa mais... Vou responder de duas formas. Cara, a primeira pessoal que vocês sabem que eu adoro colocar vocês dois de saia justa, né? Eu gostaria de voltar pro dia que eu conheci a Juliana. Porque foi um dos dias mais felizes da minha vida e que me trouxe até aqui. Se eu talvez não a tivesse conhecido, eu não seria quem eu sou. Não sei se eu sou grandes coisas, mas eu acho que eu dei minimamente certo. Então essa seria a minha primeira resposta. Tá, mas deixa eu entender. Acabei com vocês dois, né? Tu queria voltar pra um dia que tu já viveu e não mudar nada, só assistir a cena. Só pra poder viver de novo. Desde o começo. Porque a gente na sexta-feira passada a gente fez 28 anos de namoro.
Namoro, olha, teve até um... Tão parecendo um carioca. O Falando namoro. O namoro. Foi no Rio. Começou no Rio esse namoro. Namoro. Mas eu adoraria voltar e ver de novo esses 28 anos. Então essa é a minha primeira resposta. A segunda resposta, cara... Cara, é difícil de pensar nisso, cara. Tu já deu uma, né? Tu falou uma primeira ali, que tu ia dar um preservativo. Ah, não, pro pai do Lula, né? Pra que o Lula não nascesse, né? Óbvio que seria uma maravilha isso, né? Seria fantástico. Quer dizer, não sei se não apareceria um outro cara mais bom do que ele, né? Pior, né? Pior do que ele, né? No quarto, assim, Mas se bem que pior do que ele, eu acho que não sei se é viável, né? Pode ter certeza que é, viu? Sempre tem. Sempre tem. Cara, talvez, queria voltar, assim, de repente, para 1969, quando o homem pisou na Lua, né? De poder passar por aquela experiência, mas já numa fase talvez mais jovem, não totalmente adulto, mas lá nos seus 20 e poucos anos, de poder vivenciar isso. Tu ia lá investigar se os caras pisaram mesmo, né? Porque tem gente que duvida até hoje. Tem gente que até hoje duvida, né? Mas porque acho que foi um momento de muita disrupção. Sim. Né? Da história toda. Até tem um filme que eu tava procurando aqui rapidinho, mas não achei, que tá no Amazon Prime, eu acho que é. Ou na Apple TV, acho que é na Apple TV. Eu vou achar daqui a pouco, eu volto. Porque tu falou sobre as coisas mais distópicas, né? Sim. E era justamente se os russos tivessem chego na Lua primeiro do que os americanos. Isso mudaria muito a história, será? Cara, é uma série muito maluquinha, assim, né? E fala sobre isso, né? Então os caras brigando. Seria interessante. Eu sempre tive muito fascínio sobre espaço, enfim, sobre coisas mais históricas. Os russos foram os primeiros a mandar um ser vivo, né, para o espaço, né? Que foi uma cachorrinha, né? A Laika, que não voltou, infelizmente, né? Lá da Laika, né? Depois eles criaram o carro, né? Ficou por lá. E foram os primeiros a colocar um homem em órbita, né? Que foi o primeiro. Sim. Né? Mas não foram os primeiros a pisar na Lua. Não foram os primeiros a pisar na Lua. Porque aí, justamente na corrida espacial, a gente falou num outro episódio sobre competição, né? Talvez o que foi a União Soviética e foi os Estados Unidos não teria sido o mesmo se não tivesse um adversário, né? Os Estados Unidos colocou como uma meta de ser o primeiro homem a pisar na Lua, né? E tinha uma meta antes dos anos 70, né? Ou seja, tinha que pisar ainda nos anos 60. E em 1969 o homem pisa na Lua, que é o momento que o Usmani ia voltar no tempo pra assistir. A série é uma série americana chamada, né, For All Mankind. For All Mankind. For All Mankind. Para todos os seres humanos. Que é uma marca de jeans, inclusive. Mankind, é isso aí. All Mankind. All Mankind. É Netflix. For All Mankind Netflix. Legal. Mas hoje, mano, então, 2 momentos aqui que nos... Aliás, 3 momentos, né? Um deles que nos coloca numa situação bastante difícil porque nós temos que escolher momentos pessoais aqui, então, né? Pessoal, sempre colocando em saia justa, Junei. Lembrando daquele primeiro episódio, né? Onde eu me apresentei. Agora eu vou fazer a mesma pergunta pro Junei, assim, tá, tirando o dia que eu conheci a Caroline... Sabe que nossos amigos de valor lá vai dar problema naquele grupo, né? Se vocês dois não se pronunciarem, né? Fiscalização. É verdade. E aí, Junei? Junei, tu pensou aí, cara? Não, em relação a... Tu é um cara que gosta de enigmas, né? Eu imagino tu voltando no tempo pra descobrir enigmas, né? Não, em Posso relação responder por ti primeiro? Em relação a pessoal... Eu queria voltar no dia aquele que a Caroline passou buzinando o Uno dela na frente daquele churrasco que nós estávamos comendo lá no BN, lembra? Tu vivenciou o momento do casal. Eu estava junto. Despedida de solteiro do Junei. Despedida de solteiro. Ele tava abraçado com um boneco daquela devassa, lembra? Não, era de uma marca da Atlas, da Atlas, que eu tinha feito a campanha da Atlas e era uma mulher com uma vassoura, né? Dos pincel, ela tava com pincel. Você tava segurando um pincel no desfile do Junei, ela tava segurando um pincel. Abraçado naquele, como é que se chama aquele negócio? É um display. É um display em tamanho real, né? Tamanho real. E daí nisso passa a Caroline e acha que é uma mulher de verdade. Tu vê que ela confiava em vocês, que ela passou na frente do lugar que vocês estavam, né? Mas eu tenho... o Eduardo entrou na parte pessoal, assim, primeiro, assim, na parte pessoal, eu não voltaria no tempo porque
em relação a Caroline, porque o que eu vivo com a Caroline hoje ainda A Caroline é a esposa do Junei, tá? Deixar claro isso. É tão forte quanto quando a gente começou a se relacionar. Meu Deus, hein? Então, o amor está no ar. Eu não voltarei no tempo. E a Caroline sabe disso. É verdade, a Caroline sabe disso. Porque... Ela vai fazer comentário no post, é mentira. Não, eu acredito. Edição, coraçõezinhos, momento lúdico. Mas tem talvez uma parte pessoal que eu voltaria. Eu não tinha pensado na parte pessoal, sinceramente, mas o Eduardo falou. Talvez eu voltaria, assim, pra conhecer minha mãe, porque eu não conhecia minha mãe. Isso seria uma coisa interessante, né? Conhecer minha mãe. Só que isso pode dar problema, né? Lembra do De Volta ao Futuro, quando ele conhece a mãe. A mãe se apaixona pelo filho. Ao mesmo tempo, eu fico pensando justamente, né? Porque minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, né? Quando eu me tornei o que eu sou hoje, talvez pela ausência da minha mãe, né? Eu seria totalmente diferente, provavelmente, se a minha mãe estivesse aqui. Não que seja positivo ou negativo, mas é aquilo que a gente estava falando, é o efeito borboleta, né? Sim, tu muda um fatorzinho e pode... Uma coisinha muda totalmente. Talvez te moldou para esse caminho. Exatamente, né? Então, mas seria diferente, com certeza seria uma vida diferente, né? Mas tu mas hoje, Junei, tu lembra que se tu fosse voltar no passado, tu ia ter a idade de hoje, né? Tu ia ser mais velho que a tua mãe era na época, sim, né? sim. Tá. E aí tu tem que pensar eu conheceria ela, como né? tu vivenciaria essa situação, né? Conheceria ela, Isso é interessante. Mas eu tenho uma curiosidade que eu acho muito engraçado. Eu até te comentei esses dias, na verdade não pensei nada diferente, daí eu fiquei pensando nisso. Sim. Que é quando o cara tentou vender a Torre Eiffel, né? Sabe essa história real, né? Sim. A Torre Eiffel foi... vender a Torre Eiffel. Eu queria estar lá pra ver esse cara fazendo esse negócio. E acabou vendendo, né? Sim. Picareta, né? Então, talvez aí uma coisa interessante. Mas eu sinceramente não pensei... Tu não ia desvendar nenhum tipo de segredo, crime... Cara, essas coisas me fascinam, assim, sabe? Tu tentar assim, cara, imagina tu descobrir um negócio que as pessoas estão até hoje discutindo. Quem matou o Joana Dark? Odete Reutemann. Essa aí apareceu no programa. Essa aí não tem como. Não, eu não sei como. Não. Mas tem várias passagens da história que, cara, são enigmas. Enigmas até hoje. Tem muita coisa que nunca vai se descobrir. Nunca vai se descobrir. Talvez ali ali no... Crimes, vários crimes sem solução, né? Pessoas que desapareceram e ninguém faz ideia de onde foram parar. É verdade. E aí do Triângulo das Bermudas. Tu que é um cara gosta de negócio de alienígenas do passado e tal. Cara, imagina tu voltar lá pra Pumapunco ou Tiwanaku na Bolívia e ver como construíram aquelas cidades lá. Como é que os caras fizeram? Que foram os extraterrestres mesmo? Ali no... As linhas de Nazca. Isso aí é legal. Mas no mais famoso, né, do Roswell, né, Exatamente, voltar naquele dia que caiu Roswell. Aquela coisa do espaço. Tipo assim, cara, eu vi o que era. Agora eu sei. Os caras estavam mentindo, era um balão mesmo. Balão. E era um bonequinho, botaram um bonequinho lá só pra fazer de conta que era um ET. Sim, o Junei uma vez queria ir pra Varginha pra investigar o negócio lá. O ET Bilu. Busque conhecimento. Tá, mas vocês já foram a Varginha? Não, eu não conheço Varginha. Eu conheço Varginha. E tem na praça principal tá o disco voador lá. Tem um disco voador. Virou referência turística, né? Sim, tem vários lugares, tem um ETzinho lá. Por exemplo, vocês não queriam estar no quarto do PC pra saber quem matou ele lá? PC Farias. PC Farias, meu Deus do céu. Agora nós estamos mostrando que a gente é velho. Tá, e tu, Felipe? Cara, eu pensei muito, sabe? E eu desisti desse negócio, assim, de tentar mudar o futuro. Mudar o futuro. Não, então, mudar mas sobre o futuro. O teu lado pessoal. Vamos investigar o teu lado pessoal. Não, meu lado pessoal, tirando esses aspectos amorosos aí, que vocês são melosos demais aí. A Lu não gosta disso aí. Cara, eu voltaria pro dia 23 de dezembro de 1979. Às margens da Beira Rio. E eu queria estar lá no estádio, cara. Cara, campeonato. Eu tenho uma foto minha. Campeonato brasileiro do Inter de forma invicta. Eu tenho uma foto minha com 5 anos de idade. Me deram um foguete. Não, um foguete, aqueles que tu segura na mão. Segurando um rojão. Só que tava já tinha sido solto, sabe? Não tinha risco nenhum, né? Com a fita, com a faixinha aquela na cabeça de tricampeão brasileiro.
E eu vejo até hoje aqueles lances daquele jogo e a torcida, e a gente falou num outro episódio sobre o futebol, que foi um pouco meio, que é, né? meio gourmetizado, né? E naquela época não era nada disso, né? Cara, eu queria viver essa emoção de novo, essa experiência de novo, a experiência coletiva, né? Que é uma coisa que, tipo assim, não volta mais, né, cara? É uma coisa eu que vivi nunca mais, o título né? de 2006 da Libertadores, né? Lá no Beira-Rio. Tu viu ao vivo, né? Eu estava tu viu lá. ao vivo, né? E só a experiência de tu... E de 2010 também. E 2010 também tava Os lá. 2 anos. Então, essas experiências que é um momento quase de catarse, assim, né? Coletiva, né? De... Cara, isso é uma coisa que... Catarse ou catarse? Catarse. Acho que essa hora vale qualquer uma delas, né? Mas é uma boa pergunta, né? Mas isso é uma coisa que gera uma emoção incrível. E aí, vocês vão arrumar qual problema pra mim, né? Porque um dia eu disse pra Lu, a Lu é minha esposa, falei pra ela que um dos dias mais felizes da minha vida tinha sido aquele dezembro de 2006. Que quase te matou. Dela, assim, como assim? Cara, logo, depois de te conhecer, obviamente, depois de tudo isso, né? O esporte tem um poder, cara, que é impressionante. São coisas que eu nunca mais vou esquecer, cara. Assim, que marcam de uma maneira única. E aí tem vários filmes sobre viagem no tempo, né? Tem uma sobre esportes, que é um curta-metragem, inclusive, com Antônio Fagundes, jovem ainda, que se chama Barbosa. Se não me engano, o nome do documentário, não. O nome do curta-metragem é Barbosa. E ele é um cara obcecado com a final da Copa do Mundo de 1950, que o Brasil perde pro Uruguai no Maracanã, com 2 gols, né? Que o Barbosa, no último, dizem que falha, né? Que era o goleiro do Brasil. E aí ele consegue voltar no tempo e chegar exatamente no dia da final no Rio de Janeiro. E aí ele tem um monte de contratempo, porque, tipo assim, era 200 mil pessoas que foram naquele jogo. Ele chega atrasado no estádio e tal, e tenta se posicionar atrás do gol, porque ele quer avisar o Barbosa do lugar onde o Uruguai vai chutar a bola. E ele consegue chegar na posição exatamente na hora que o cara tá recebendo a bola. E ele grita, Barbosa, é naquele canto. E o Barbosa olha pra trás. Cara, a cena é incrível. Porque ele olha pra trás, olha pro público, assim, né? Porque tava vindo alguém gritando o nome dele. E nessa distração, O cara chuta. ele deixa de cuidar do canto e o cara chuta e faz o gol. E o cara meio que vira o culpado, né? Porque ele volta no tempo e acaba sendo o culpado, né? A história... Tem coisas que tu não muda na história. É isso que mais ou menos ele quer mostrar. Assim que aquela história do efeito borboleta, que tu pode mudar todo o futuro, tem coisas que tu não vai mudar. Tu não vai conseguir mudar. Mesmo que tu tente, né? Vai acontecer de novo. E talvez tu seja um responsável por agravar aquela situação. Mas olha só que a gente viajou, que né, uma viagem emocional. O Ismani continua pensando aqui, né? Mas é muito triste. No dia que ele conheceu a esposa. Que Eu ele lembro. quer eternizar o momento. Eu lembro de cada segundo. Olha só, que coisa linda isso. É que eu sou um cara que sabe que eu tenho um lado artístico desenvolvido, que é o lado da música, né? Então a gente acaba sendo mais sensitivo do que... Sim, não são caras frios, assim, que nem os outros. O Junei também é outro cara que é bastante sensível, eu sei disso. Não é bem assim, sensível, né? Não, sensível no Eu tenho sentido... que falar o sensível com uma então, voz grossa. sensitivo, então. Sensitivo, então. Né? Sensitivo. Tem que cuidar como é que tu fala esse sensível aí, né? Ismani, vamos pro teu tema aí. Vamos porque pá, eu adoro esse tema. A gente vem escutando muito de se falar disso aqui no Brasil, né? Sobre os conglomerados e grupos empresariais, né? Essa questão dos M&As está muito em alta, né? As fusões de empresas, enfim, e com alvos de se tornar House of Brands. Só para explicar para o público que não é iniciado no assunto, né? O que é um House of Brands? House of Brands seria uma corporação que detém várias marcas de vários segmentos, não necessariamente do mesmo segmento, né? Onde os caras eles geram uma especialização na gestão dos negócios dessas marcas. Uma tradução direta seria uma casa de marcas, ou casa de seja, marcas, House of uma Brands. empresa que tem várias marcas embaixo do seu guarda-chuva, né? Exatamente. E isso, obviamente, tem uma inspiração muito grande nos Estados Unidos. Né? Porque os americanos são os pais dessa questão desses mercados acionários e tudo. Né? E talvez as duas marcas mais famosas de House of Brands sejam duas marcas de produtos de consumo, né? Que seja a Unilever, né? E a P&G, né? São as duas marcas que tradicionalmente foram conhecidas por uma estratégia
de marcas independentes, cada uma com o seu posicionamento, com a sua gestão, com a sua equipe. Né, com o Quem seu iniciou, na verdade, esse movimento que talvez não tinha ainda essa inspiração ou essa embalagem de House of Brands foi a General Electric, na mão do Jack Welch. Sim. Ele foi o primeiro cara a começar com as aquisições. Uhum. Ou seja, eu começo a gerar valor de mercado para minha empresa, não através do negócio da minha empresa, e sim através da aquisição de vários outros negócios. E isso aumenta a minha percepção para acionistas. Isso acontece muito mais forte quando são empresas de capital aberto. E isso me leva a ter as empresas hipervalorizadas, né? E a General Electric agora, curiosamente, Tá dando para se trás. dissipou, né? Se dissipou, virou 3 empresas independentes. Eu tô né? lendo... quer dizer, eu li o livro O Homem que Quebrou o Capitalismo. Foi uma indicação minha, né? Eu não me lembro se foi. Fui eu. Que é do Jack Welch, né? Que fala do cara, Jack Welch, fantástico. né? Óbvio, tem algumas coisas ali meia esquerdalha, assim, no meio, né, do cara, né? Ele dá uma puxadinha meio exagerada para algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem muita razão disso, né? Onde as pessoas passam, né? E aí já entra a minha opinião já, e depois eu quero ver de vocês, quando a gente acha que a empresa tem a capacidade de poder gerir todo e qualquer negócio ao mesmo tempo sem a perda de foco, né? E isso vem se mostrando ao longo desse tempo de que isso não é possível, né? Acho que tem que ter um cuidado, né? Algumas figuras foram idolatradas. A gente falou um pouco sobre vacas sagradas aqui na primeira temporada, né? E eu acho que não são nem vacas sagradas, nem também são esses desgraçados que depois viram, né? O Sam Walton, que é outro cara que teve a biografia revisitada depois, né? Dizendo que o Walmart foi que destruiu os Estados Unidos, porque começou a importar um monte de quinquilharia da China, né? E criar vaga de emprego, de subemprego, mal remunerado, e destruiu o comércio, os varejistas americanos, e depois eles não tinham mais volta nenhuma, né? Ou seja, ele deixou tão pobre as comunidades onde ele entrou, quanto aquilo que ele queria salvar, né? Que era justamente criar um varejo onde todos pudessem comprar qualquer coisa, né? Que é o low price everyday, né? Exatamente. Mas eu acho que tem muito questionamento em cima disso, porque a gente escuta falar muito sobre o poder do foco, né? Sobre a questão de culturas, né? De empresas e de negócios, né? Como é que tu consegue fazer uma gestão complexa de marcas ou de negócios que vêm de culturas completamente antagônicas, assim, tá, muitas vezes, né? E como tu consegue tirar a eficiência de negócios onde tu não tem mais foco, né? Porque no longo prazo, o que mantém os investidores é resultado, né? Talvez tu gera o buzz, tu gera aquela notícia, tu gera as news e tudo, e aquilo passa a ser, isso é a minha interpretação, é igual um carro que não é um carro ultra potente, mas o cara instala nitro. O cara aperta o botão de nitro, ele dá aquele tiro e perde. Mas vamos lá, Ismael. Vamos pela outra pergunta. Se a tua marca bateu no teto e o investidor está cobrando mais resultado, como é que tu faz? Que aí entra uma questão vamos lá, tu não tem capital para internacionalizar, tu não tem grana, tu não tem capacidade de internacionalizar. Olha, bateu no teto, chegou no teu mercado. Eu não quero desviar o foco, eu não quero ampliar a minha proposta de produto, de preço, para começar a atender outros consumidores, com outros perfis. Ou seja, eu não tenho como crescer. E o investidor tá lá dizendo, ó, cara, como é que tu vai crescer? É que aí volta a um passo um pouco antes. Será que essa lógica da abertura de capital, onde tu traz investidores que não entendem do teu negócio, para esses caras serem a real fonte de fomento desse negócio, será que isso para de pé? Eu lembro também da frase do Raul Randon, né? Quando eles abriram capital, e aí, deu uns negócios, daí as ações caíram, porque o país também estava caindo, os caras perguntando, e aí dele disse, cara, eu não olho pro preço da ação da minha empresa, porque todo dia eu tô indo trabalhar, minha empresa continua lá. Sim. A gente continua produzindo lá as carrocerias, os vagões, e a coisa continua, então eu não tô muito preocupado com isso aí, né? E também o cara da própria P&G é o cara que subverteu essa lógica. Ele é o cara que, quando assumiu, ele disse, não, vou parar de reportar esses negócios nos quarters, né? Que são os trimestres. Sim.
Porque isso é contrário à saúde do negócio. Porque senão tu começa a tentar gerar resultado fictício, que é o que gerou toda aquela quebra-quebra desde da Exxon nos Estados Unidos e tudo, onde os caras são forçosamente obrigados a reportar bons resultados a cada trimestre. Só que E daí muitas vira uma bolha. Vira uma bolha porque o cara ele vai gerando um resultado que não é o verdadeiro. E aí vieram as fraudes de contabilidade, enfim. Então talvez a pergunta que eu faço é um pouco anterior. Tá? Será que vale a pena eu abrir capital? Sendo de que eu vou estar dependendo de pessoas que não entendem esse meu negócio e que são baseadas apenas no buzz, naquela coisa do frisson de gerar notícia para que a coisa funcione? Será que House of Brands é viável? Esse é um tema polêmico, né? Tema polêmico, digno de limonada mesmo, né? Porque tem várias análises e tem empreendedores que dizem, por exemplo, várias empresas dizem, olha, eu não posso abrir o capital porque eu vou virar escravo. E aí eu abro mão de vários alicerces que pautam o meu negócio. Tem, por exemplo, o fundador da Patagônia que diz isso, ó, nunca vou abrir a capital da Patagônia por causa disso. Agora, vamos lá. Abertura de capital também, e a gente falou muito sobre competição, né? É uma forma de competição, né? Tu tem que se tornar interessante. O teu negócio tem que se tornar interessante. E o mercado de bolsa de valores é isso, né? Tu vai se tornar interessante. Agora, a que custo tu vai se tornar interessante? Até que ponto tu vai ter que subverter aquilo que levou o teu negócio a ter sucesso até ali pra frente, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, eu já falei isso várias vezes, eu não posso responder um sim ou um não, né? Eu acho que depende muito das situações. Eu não acho que House of Brands seja um modelo errado. Tanto é que tem vários modelos de sucesso de casa de marcas, né? Ou seja, um negócio que administra várias marcas. Agora, isso Me que fala uma dessas. a gente disse aqui 2 modelos históricos, né? O modelo centenário da P&G é um modelo centenário, né? A gente está vendo aqui um teste do tempo que poucas empresas têm, né? A gente falou de longevidade, de biologia, que as empresas são tendência a morrer, né? General Electric, por exemplo. A gente pode dizer que a GE morreu? Talvez, né? Praticamente. É, né? Isso a gente pode dizer, né? Ela- A marca ela continua foi- existindo. Ela foi a empresa mais valiosa do planeta. Ela continua existindo, mas hoje ela se dividiu, né? Qual é a GE? Qual é a herdeira da GE desse negócio todo, né? Então, eu não consigo dizer, mano, assim, ó, tá errado. O que eu acho que tá errado, e aí eu vou concordar contigo, é comprar uma marca exclusivamente com esse fim. Eu acho que a marca tem que estar dentro de uma estratégia do negócio, não uma estratégia para atender o desejo do acionista que diz, ó, tu não consegue mais crescer, sai comprando marca. Aumenta negócio porque nós precisamos... Porque daí nós temos que ir pro futuro, né? Falando de máquina do tempo, então vamos lá para 2100 e não sei o que para ver se vai dar certo ou não vai dar certo isso aí, né? Porque se tu pensar, Procter & Gamble acaba tendo afinidade entre muitos dos segmentos que eles têm, né? Se tu for pensar, eles estão muito ligados aos bens de consumo, né? Mas por exemplo, vamos lá para uma Unilever, né? O que a Kibon tem a ver com a Dove? Não tem nada a ver, né? Posicionamento é todo gente. É que são bens de consumo. E aí, ponto. Não são bens de consumo, cara, são nem duráveis. Produtos diferentes, com posicionamentos diferentes, com públicos diferentes e com discursos totalmente diferentes, né? E são marcas globais, né? Eu acho que esse é um ponto. LVMH, né? A gente falou de House of Brands aqui. Eu acho que seja talvez o grande exemplo. E a gente falou num outro episódio aqui sobre combinar escala e margem, que são 2 coisas muito difíceis de fazer, né? Porque geralmente tu tem escala, tu não tem margem. Se tu tem muita margem, tu não tem escala. LVMH faz os 2. Escala com margem, né? Ou seja, tem uma marca, tem um conjunto de marcas globais que atendem os mercados de luxo com muita margem e com muita escala, Mas porque estão no mundo inteiro. Eu tenho dúvidas até porque isso é uma coisa que eu agora que tu falou, eu preciso me aprofundar nisso. Mas eles mantêm as independências de gestão das marcas. Sim. Esse é um cuidado, né? Esse é um cuidado. Esse é um cuidado. Ou seja, eles têm uma certa integração sobre os donos do capital, mas eles mantêm os seus posicionamentos. Que é o modelo clássico de casa de marcas, né? Ou seja, não é só a marca ser diferente, a equipe é diferente. Não é só tu comprar uma marca e agora, a partir de agora, ela é administrada pelo mundo. E existe independência, né? O cara que pensa que bom não é o que pensa a Dove, né? Ou seja... Seria mais ou menos o que é os Estados Unidos, onde os estados mantêm as suas independências relativas. Isso. E é o Brasil que tem os estados da federação e são dependentes do governo central. São né? centralizados. Exatamente. Eu acho que seria essa a diferença. Acho que para ter sucesso talvez teria que ser com os Estados Unidos. Assim,
onde deve ser preservada minimamente uma independência, né? E aí é muito interessante nesses modelos clássicos que os caras começaram a matar algumas marcas, porque viram que existe um limite. Porque é muito caro o modelo, né? Não é só a grana de publicidade, comunicação, mas é a grana das pessoas, né? Tem que ter equipes independentes. E aí a gente vê, né, Junei? Acho que é legal, o Ismani tá, acho que pensando nisso aí. No caso da Evogo, a gente já atendeu clientes que pensam, às vezes, em criar outras marcas ou comprar outras marcas e querem usar as mesmas equipes. E não tem como o cara tirar, bom, agora eu sou marca A. Não, agora não, peraí, eu mudei de mesa, agora eu sou a marca B. Não é assim que funciona. Não vai dar certo. Começa a causar uma confusão interna, né? Não, e não tem, por exemplo... É perda de foco, né? Tu pode ir pra indústria da moda, o cara que vai pensar uma marca não vai conseguir pensar outra, cara. Se é o mesmo cara que tá fazendo as duas marcas, não vai dar certo. O mesmo que tá vendendo, a mesma mala que tá vendendo, não vai dar certo. Vai ter problema. Mas aí, de novo, né? A marca, às vezes, eu quero otimizar os meus resultados em cima da mesma estrutura. E aí, essa estrutura eu tento otimizar ela, né? As pessoas, os recursos. Eu quero economizar nisso aí, né? Só que vai chegar no limite. Sim, que é a famosa sinergia das estruturas. E que é a grande crítica em cima do Jack Welch, né? Onde ele buscava esse resultado imediato através do ganho de sinergias e que acabava matando o negócio. Exato. E aí tu chega até um certo ponto onde tu consegue reduzir custos, cortar pessoas, enfim, para gerar essa sinergia. Só que passa do ponto, tu mata o negócio. Que é o que aconteceu com a General Electric. O teste do tempo é interessante, né? A gente viu agora algumas marcas que compraram, e teve um exemplo histórico há um pouco tempo atrás aí da Marisol, né? Que também começou a criar um House of Brands, comprando várias marcas. Teve marcas que ela teve que se desfazer logo depois, vendendo pela metade do preço que tinha comprado. São Paulo Alpargatas comprando a Osklen. Exatamente, outro exemplo. Teve agora o caso das marcas de perfumaria, né? Da Boticário, fazendo o processo de compra de marca. A Natura, né? Também teve prejuízo. Com a Avon, com a da Body Shop, que praticamente faliu, né? Sim. Então, esse cuidado parece muito bom, né? A marca vale tanto. Cara, ela pode valer zero daqui a pouco. Com alguma sucessão de erros que acontecerem no caminho, o investimento acaba sendo jogado tudo pelo lixo, né? Se tu pensar até pelos automóveis, né? Se tu pensar assim... A Volkswagen é uma House of Brands. Só que na verdade não é a Volkswagen. Grupo. É a família Porsche. Aí tu coloca quantas marcas embaixo desse guarda-chuva, né? Que é muito engraçado porque nesse podcast que eu escuto, que é o Acquired, na história ali da Porsche, eles falam muito sobre isso, né? Que na verdade foi uma jogada, né? Que a família detentora da Porsche, por força dos estatutos alemães, não poderia comprar a Volkswagen. Então eles entraram no conselho da Volkswagen e a Volkswagen comprou a Porsche. E aí eles são os chefes do conselho da Volkswagen, eles continuam fazendo a gestão da Porsche, só que tecnicamente, perante a lei alemã, sim, a Volkswagen que é a dona da Porsche. E na verdade a família Porsche é dona da Volkswagen, que é a grande controladora, né? Sim. E aí tem todas as marcas, e né? que tem uma cesta de marcas. Tem. A Ford fez o contrário. A Ford pegou, acho que a gente falou isso aí em outro momento, a Ford pegou e vendeu tudo. Pega aqui, pega a Land Rover, pega as outras marcas lá que tinham no portfólio, vende tudo. E tem outra coisa, não vou fazer mais carro. Desisto dos carros, vou ficar com Mustang, faço Mustang e o resto... SUV e as picapes. Não quero saber do resto. Então são escolhas, né? São escolhas. E a Ford era negativa, né? Tinha um prejuízo bilionário e se tornou uma empresa lucrativa. Eu ia perguntar como é que ela estava, porque eu não sei dos números dela. Obviamente que o faturamento caiu, né? Obviamente caiu, né? Mas tu abriu mão de um monte... Só que o Drive... ficou positivo. Exatamente, o Drive não era... Agora eles estão garantindo a sua sobrevivência. Talvez em algum momento até decidam voltar e ampliar um pouco o portfólio, mas nesse momento não. Esse negócio de foco é muito relativo. Falou da Porsche, né? A Porsche era uma marca que, na sua essência, carros super esportivos, ela tinha praticamente um faturamento estável. Ela lança a Cayenne, que um pouco mais de uma década atrás, né? Que no começo era até motivo de chacota. De chacota? Como assim? A Porsche não significa um SUV, né? Só que é o ponto de virada da marca.
Hoje ela vende infinitamente muito mais SUVs do que carros super esportivos. Inclusive a Macan. Só que daí, vamos lá, do ponto de vista de um purista, vai olhar e dizer, não, isso aqui não é Porsche. Não, Agora, do ponto de vista... Né? Quando eles criaram a Panamera pro mercado asiático. Né? E aí tu vai na última linha e tu vai dizer, ó, a Porsche foi o ponto de virada, foi esse. Né? Qual é a essência da marca? Ela pegou e estendeu ao máximo o negócio. Um risco, né? Poderia cair tudo, né? Que é o que a Ferrari agora tá fazendo também com o modelo. Que brincadeira que os caras fizeram, né? O italiano tá se revirando no túmulo, né? O Enzo tá se mexendo. O que é que eles estão fazendo que eu não sei? Eles lançaram... A gente pode chamar do que ali? De um crossover, quase um SUV, né? Não dá pra dizer que é um SUV, eles estão tentando. Mas que é mais ou menos o que a Lamborghini fez também. É quase uma SUV. Quase um SUV da Ferrari. E aí? Tentando seguir esse mesmo caminho. Tentando seguir o caminho da Cayenne. Exatamente. Vai aumentar volumes. Que eu acho que é bem delicado mesmo. Né? Eu acho que eles tiveram muito... Só que é o seguinte, precisão se tu ali, é um purista da Porsche, tu tem um Porsche, hoje tu vê as Cayennes aonde andando? As primeiras. Pô, cara, tem como é que é? Aquelas betoneiras em cima, os caras estão indo trabalhar com aquelas Cayenne. Estão na mão do pessoal de obra. Tem as híbridas agora, estão rodando muito por aí. E tem as Macans, né? Que geraram são mais recentes, sucesso, né? Só que um Porsche super esportivo, tu não encontra. Tu pode pegar nos 80, 70. Não, valor. Ele aumenta o valor. As Cayenne depreciaram a tal ponto que qualquer um compra hoje. Os Porsches do 918, que virou um mito, né? É um carro que não é mais fabricado, porque ele era uma arma, né? O cara foi considerado uma arma. É o carro onde o cara do Velozes e Furiosos, lá, como é que é o nome do Brian lá? Sim. Ele morreu nesse carro. Sim, um acidente lá na... que ele era um carro de competição de rua. Um carro que não tinha controle de tração, não tinha nada. Sim. Era uma arma, os caras pararam o cara de fazer. Só que o carro é ruim, é um carro que é incontrolável. Só que é um carro que hoje ele vale 3 vezes o que valia quando era novo. É um ícone. É um ícone. Uma Cayenne não é ícone. Exatamente. E deprecia o valor. Que aí tem quando a gente fala nesse sentido, né, de marcas, né, que conseguem espichar a lona, como tu diz, né, Felipe? Que a Mercedes conseguiu, né? A Mercedes, ela consegue fazer tanto o carro que é um carro mais sofisticado, que é para um público classe A, como faz ônibus, faz caminhão, né? É que a Mercedes nunca teve Volvo um também, foco né? restrito, né? Volvo também. Volvo faz retroescavadeira, né? Faz... Hein, Juninho, mas aqui acho que a Mercedes nunca teve um foco restrito. Como é o caso da Ferrari e a Porsche. Não. Os caras nasceram especificamente. Eu concordo. Muito nichados, né? Mas eu tô falando que mais no sentido de tu conseguir espichar a lona, né? E tu conseguir falar com esse público, porque o cara que compra É que o posicionamento da Mercedes é excelência de engenharia. Os caras, eles... Alemã ainda. Alemã, é excelência de engenharia. Então os caras, tudo que eles fazem, tá lá, é bom. É bom. E dificilmente alguém vai questionar fora o Classe A aqui no Brasil, né? Porque a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Fracasso. Agora, todos os outros carros, né? Eu já tive a sorte de ter uma Mercedes e realmente é o melhor carro que eu tive na minha vida. Né? Hoje aqui no Brasil, pelas questões todas de câmbio, enfim, é um preço abusivo demais e aí tu não te questiona, será que vale a pena comprar? Investir tanto dinheiro em cima disso? Não vale. Pelo menos a minha leitura que não vale. Eu já prefiro ter outros investimentos, outras coisas, do que ter de novo uma Mercedes. Eu já tive a Mercedes, então cara, não preciso ter mais uma. Tu fez um check na tua vida, assim. Exatamente, fiz um Subiu check. o Everest, tive uma Mercedes. Eu adoro carros, né? Então, assim, pra mim era um desejo, eu tive. Pronto, realizado. Agora passa pro homem racional, o homem emocional desliga. Homo econômico. Aí eu comprei um Jeep fake. A Compass, que merda. Eu me arrependo. O jipeiro. Me arrependo. Não, mas enfim, mas eu acho que essa questão dos House of Brands, ela tá muito presente no nosso dia a dia hoje dessas empresas, né? E eu sou um cara que tem uma visão um pouco mais crítica sobre isso. Obviamente eu sou um executivo, não sou proprietário de empresa e não sou empreendedor. Eu tenho dúvida se eu faria esse passo de abertura de capital e de outras coisas, porque realmente cara, tu perde o controle, tu vira um escravo desse modelo de negócio, e ele é um modelo que ele deve ser constantemente alimentado para que ele não entre em colapso.
e alimentá-las de forma correta, né? Porque senão- Eu acho que é a habilidade de alimentar, né? De atender a múltiplos interesses, né? E aí tu tem que fabricar notícia o tempo todo, tu tá sempre muito ligado aos veículos de comunicação, tu vira alvo de tudo, né? Qualquer coisa que tu falar errado, tu fizer errado, derrubação. Sim, claro. Cara, vou dar um exemplo que aconteceu com o Arezzo um tempo atrás. Lembram quando eles compravam calçados de algumas outras fábricas? Sim, e alguém comprou da etiqueta lá, da Via Uno, né? e tinha uma etiqueta da Via Uno embaixo. Sim, lembro. Ponto. Naquele dia as ações despencaram. Estão comprando sapato de baixa qualidade, não sei o quê. Sim. Cara, e não era, entendeu? Então eles foram vítimas, né, daquele momento de uma fake news, né, ou fake product sale. Né? Então, assim, é muito injusto muitas vezes esse modelo. Sim. Mas é o modelo do capitalismo, né? Vamos lá. É o vigente, né? Ou seja, é a forma de tu diluir capital, é de forma das pessoas investirem, é da forma das pessoas também serem empreendedores, né? Empreendedores, exatamente, exigirem das empresas melhores práticas, né? E o resultado deveria surgir dessas melhores práticas. Mas como todo modelo, né, tem os prós e os contras. Né? São falhos, eu acho que as empresas precisam, e a publicidade, tu acabou de falar, né? Esse cuidado, né, do que a empresa faz, do que a empresa fala, de como ela se comunica, do que ela lança. Eu acho que gera uma outra necessidade, né? De que as empresas de capital fechado não têm, né? Acho que essa é uma pergunta legal para vocês dois, né? Que são estrategistas e designers, né, de marcas, né? Muda o approach de uma marca que pertence a uma empresa de capital aberto e de uma empresa de capital fechado? O approach no formato de como eu posiciono essa marca, de como eu apresento ela? Com certeza, os públicos interessados e envolvidos são muito maiores. Né? Tem muito mais stakeholders, né? Exatamente. A dificuldade é muito maior dessas mudanças. E aí teve vários casos históricos, sobretudo no mercado americano, né? De mudanças, por exemplo, de identidade visual, que foram extremamente criticadas, né? E empresas de capital aberto, né? Justamente porque, de novo, as formigas todas têm megafones, né? E aí, quando a formiga é tua dona também, né? Ela não é só uma crítica, ela é uma acionista. Aí o peso é maior ainda, né? O peso é maior ainda. Mas sejam ordinárias, não são preferenciais, ainda assim. Elas Exatamente. A dificuldade é a mesma. E aí, Junei? Tá pensativo aí? Tô bem pensativo, cara. E os limões? Trazer o meu aí, então. Eu acho que o meu, talvez é quase que uma continuidade, assim, desse assunto que o Eduardo falou aí. Iniciou o limão dele, né? O que a gente tem visto aí um grande quebra-quebra, né, das redes do Brasil aí. Ou que estão no Brasil, algumas, né? Não necessariamente redes brasileiras, né? Starbucks aí, que recentemente teve problemas financeiros, né? Graves, né? Americanas. Posso fazer um adendo nessa tua colocação? Que, na verdade, a Starbucks continua muito forte nos Estados Unidos. Na verdade, a empresa que operava, né? Sim, que operava, do varejo, que operava o varejo, né? Mas é isso que eu tô falando. É o Starbucks e Subway. Exatamente, é isso que eu tô falando. É aqui no Brasil. Não é um problema da marca em si, mas é das marcas no Brasil, né? Do operador no Brasil. Exatamente, né? E aí a gente vê aqui a Rede Dia, que até foi comprada, né? Se não me engano, agora esses dias aí. Sim, por 100 euros, né? Começou 100 euros. Começou a fechar a loja, né? Walmart, que foi embora já há mais tempo. Walmart, Marisa, Casas Bahia. O que está acontecendo com essas empresas aí? Por que no Brasil é tão difícil? Magazine Luiza. Por que no Brasil é tão difícil? Casas Bahia, tu já de falou. Manter um negócio, de tu construir negócios. Eu só separaria essa questão do Starbucks e do Subway, não é o mesmo caso dos outros. Aí é o caso. Aí é questão de administração, né? É caso de gestão e de alguém que não tinha a gasolina para esse carro tão potente. Então, assim. Perdeu a mão. A gente sempre fala muito disso na empresa. Uma coisa é eu abrir um negócio, a outra coisa é eu ter capital de giro para alimentar esse negócio. É eu ir lá e comprar uma Ferrari, sair da agência e não ter dinheiro para colocar gasolina nela. Para mim, Starbucks e Subway é isso. Porque são modelos de negócio vencedores. Sim. São comprovadamente. Tem desejo, tem público que consome. O cara ele não conseguiu manter mais porque ele não tem capital de giro para isso. E foram erros, e eu conheço alguns caras. Tem um cara que é da... Expandiu demais, a esponja pegou e eu conheço o Pierre. O Pierre é um dos caras, é um dos executivos do Outback.
que é a Blumens, né? Nos Estados Unidos. E ele disse, cara, esse problema dos caras, eles vão voltar. A Starbucks vai voltar e o Subway vai voltar, talvez de forma direta ou de forma separada, os caras vão voltar porque eles têm mercado. A Starbucks acho que comprou a operação, né? Foi comprada a operação agora. Semana. As operações físicas, enfim, essa gestão, né? Então esse para mim é um caso em separado. Ali é caso da gestão dos caras mesmo. No caso de Americanas, de Casas Bahia, de próprio Magazine Luiza, que é um modelo que vem apresentando suas falhas também, é uma questão que para mim está muito ligado assim, que é o que nós falamos, acho que há uns episódios atrás. Qual é que é o objetivo fim de uma empresa, né? Se a gente for resumir, tentar botar lá o seguinte, cara, sem resultado nenhuma empresa vive. Né? Então não vive a partir de... E sem geração de caixa termina o ar, né? De receita de crescimento e caixa, tu só gera com resultado. Sempre tinha aquela frase famosa, né? Que os professores de finanças falavam. Tu ficar sem resultado, sem lucro, é que nem tu parar de comer. Tu consegue viver, né? Sem comer alguns dias e tal. Agora, ficar sem caixa é cortar o ar. Cash is king. Aí é 2 minutos, né? Quem faz a apneia aí consegue ficar um pouco mais, mas termina o jogo, né? Então, nesse caso é isso, porque assim, nós estamos falando de negócios com margens extremamente baixas. Né? Tu pega assim, as linhas brancas, enfim, isso são margens muito baixas de operação. Então, assim, tu tá sempre num limiar perigoso. Muito perigoso. Né? E aí, qualquer deslize, tu cai. E aí tu tá falando de empresa de capital aberto, onde para o cara manter o negócio dele, ele é obrigado a reportar resultado. E aí se ele não tem resultado que ele faz, muitas vezes vem a maquiagem dos balanços, que é o que aconteceu com Americanas. Onde os caras geravam créditos dos seus credores, né? Outros fornecedores, e aquilo aparecia na conta como o dinheiro dos caras. Não era. Eles estavam devendo esse dinheiro. E aparecia como ativo e era passivo. Então, para mim tá muito ligado nisso, formato de modelo de negócio. E aí bate num outro assunto que a gente falou também recentemente, daquela questão de quanto espaço tem no mercado para isso tudo, né? Onde eu começo a canibalizar. Aí nós vamos chegar num outro tamanho, né? Que é a questão da economia brasileira que não cresce, né? Que também é outro limitante. Sim. Mesmo com esses programas aí... E quem não cresce morre. Que tu defende aí, do desenrola, essas coisas aí... Esse negócio aqui, que pra mim é tudo papagaiada. 78% dos consumidores brasileiros estão endividados. 78%. Aí, nós estamos falando aqui de consumo, né? Quem é que compra? Como tu mantém uma operação dessas gerando caixa para pagar o custo da operação e o custo da dívida? Porque essas operações são alavancadas. E no momento que o banco diz, olha meu amigo, eu acho que esse teu negócio aí não tá conseguindo pagar a conta. Eu não vou te dar mais dinheiro. O que tu faz? Vou lançar um programa de debêntures, vou conseguir captar dinheiro no mercado. E o dinheiro não aparece, o dinheiro tá caro demais. E eu tô pegando dinheiro não para melhorar o meu negócio, para aumentar a eficiência, não. Eu tô pegando o dinheiro para pagar dívida. E aí o negócio começa a pegar dinheiro para tapar buraco. Aí é o fim, né? E aí tu nem falou da Gol, né? Que é outra que tá com dificuldade. A própria Azul também sofreu dificuldades. A TAM, se não fosse a fusão lá com a LAN do Chile, também estaria em dificuldades. E a gente começa a ver várias grandes empresas do Brasil nesse mesmo cenário. Não tem capacidade de caixa suficiente para pagar a dívida. Não tem jogo, cara. E de novo, é estrutural o nosso problema. É um recorde de RJs, né? De recuperações judiciais. Exatamente. E é só o começo. Pois é. E é uma crise de confiança, né? Tu não confia mais que o negócio vai dar a volta. E aí o que tu faz? Cortou o ar. Opa, preciso de pedir ajuda. Tubo de oxigênio. E tem um outro fator, né? A gente ainda coloca o e-commerce em cima disso, né? Sim, a mudança no padrão de consumo, né? Mudança no padrão de consumo e no formato. Na verdade, esses varejos que tu falou, eles são todos transacionais, basicamente. Que emoção que tem na compra de uma geladeira. Eu vou gerar, eu vou criar uma loja para ter uma experiência com as geladeiras. É difícil tu fazer isso. Vou criar casa cor, uma exposição onde eu vou ter lá. Ok.
Mas são coisas muito pontuais e muito nichadas. A emoção vai ser em comprar a geladeira mais barata. E aí vem o sucesso do e-commerce, porque é transacional. Se eu vou comprar uma geladeira, eu não preciso ver a geladeira. As características Aliás, dela... o pior, eu vou na tua loja medidas, física, que tu gasta aluguel, tu tem um olho ponto ela, caro, isso aí, olho ela, exatamente. gasto a hora do teu funcionário e vou comprar. E lá essas no- lojas, elas são de grandes áreas, portanto tem um alto custo de funcionamento, de aluguel, enfim, e para uma baixa rentabilidade. Então é modelo de negócio, é estrutural. Só que o que me incomoda, tá, Juninho? E eu queria compartilhar isso com vocês, é a efemeridade das nossas convicções. Há pouco tempo atrás, as pessoas diziam, não, Magazine Luiza, Magalu, vai virar a Amazon no Brasil. Cara, se tu tivesse comprado um iPhone há 10 anos atrás e pegado esse dinheiro e não comprado o iPhone e comprado a ação da Magazine Luiza, hoje tu estaria milionário. Tudo isso virou pó. Virou pó. Ou seja, toda essa história bonita que foi criada não existe mais. Cadê a Amazon do Brasil? Cadê a ação que valia mais do que... Que inventou né? o primeiro e-commerce lá em 1998. Sabe? Então, ou seja, que análise é essa que a gente tem de uma empresa que parece um caso de sucesso e aí vai para a Bolsa de Valores, né? Vamos investir nessa empresa e logo depois ela vira um fracasso. Que aí nós vamos lá para a indústria dos alimentos e produtos para cães e gatos e pets, né? A Cobase e a Pets, que agora estão se fundindo, porque se tu for olhar o resultado das duas também, não tem resultado. A ação da Pets, desde da IPO dela lá, caiu 80%. Cara, o que é isso, cara? Isso é um grande... sei lá, tem essa banana aqui, precisa enfiar de alguém, né? Enfia do cara que vai comprar a ação lá. Tem muita gente que me chama de pessimista, mas eu prefiro pensar que eu sou realista nas coisas, porque eu vejo, cara, isso vai dar com o burro na água, tal empresa, cara, que tu acha... inveja. Não é, cara, assim, ó, 1 mais 1 é 2, cara. No mercado acionário, 1 mais 1 é 3 às vezes, mas isso é uma bolha. Ali na frente vai parar. E eu acredito muito em eficiência. Eficiência operacional, organização, gestão, as coisas na mão. Notícias e buzz e informações, isso e aquilo, ou essas coisas. Nossa, essa empresa é a nova Amazon. Essas manchetes, né, de marca, né, que a gente está sempre escutando, né? As capas de exame, antigamente era a capa do exame. Né? Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar nisso. E eu sou extremamente crítico com isso. Aqui em Campo Bom... E é difícil ser crítico quando a maioria onda tá alta, né? Não, cara, como é que tu não vai pegar essa onda, meu amigo? E todo mundo dizendo o seguinte, mas para com isso aí, cara, só tu tá pensando isso aí. Aqui em Campo Bom, onde eu moro, que é uma cidade pequena, de 68 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, a gente foi num desfile de uma pessoa que abriu uma loja aqui. Né? E aí o cara abriu uma loja de multimarcas de roupas. E só marcas, na época, de marcas top, que hoje estão já sofrendo muito, que era Zoom, Fórum, Triton, enfim. E os caras, com uma lojinha de 40, 50 metros quadrados, organizaram um evento em um local da cidade, convidaram 200 pessoas, puta de um desfile, todo mundo, batendo palma, e eu assim, parado olhando. E minha mulher disse, o que foi? Eu disse, vai quebrar? Eu disse, esse negócio não completa um ano. Nunca convidem o Ismanioto aí todo pra mundo me dizia, nossa, inaugurações. como tu é pessimista. Eu disse, cara, é o seguinte, primeiro, o público para esse segmento na cidade é pequeno. E esse público que é desse segmento aqui não consome aqui na cidade. Vai a Porto Alegre, vai no Iguatemi, tem muito mais oferta. E tá do lado, e aí o cara vai jantar, o cara vai ter uma outra experiência. Não é dentro de uma lojinha em Campo Bom que ele vai comprar isso aí. Adivinha, 6 meses fechou a loja. Então, assim, Tu errou a tua previsão, né? Errei a previsão. Não, eu disse menos de um ano. Né? Então, assim, é muito óbvio. Ou seja, não dá para ir no afã, não dá para ir na alegria, na emoção, enfim. Business é business, é racional. Americano é número, não tem. Então, assim, para mim, essa tua colocação, assim, eu acho que tá muito claro. É estrutural o problema. É muito barulho, né, para pouca consistência. Muito barulho e pouca consistência. É verdade. Mas a gente tá vendo aqui essa quebradeira aí, olha. Dá até medo, né? Todo dia tu vê uma notícia nova, né? Mas vai surgir gente eficiente, cara. Sempre surge um cara mais eficiente depois. A questão toda é que o custo, acho que o Junei tá pensando o seguinte, o custo, né, de tu destruir uma companhia, eu não sou protecionista, tá? De forma alguma. Eu acho que essa é a dinâmica do jogo. Claro. Mas existe um custo.
um custo social, né? A gente Não. tá vendo aqui todo E o Americanas, impacto que tiver. quanto mal fez, né? Derruba Pra um dominó todos os gigante. fornecedores, né? Derruba um dominó gigante que tu demora tempo pra recuperar, né? Mas essa é a lógica, essa é a dinâmica. E o pior de tudo, Junei, que eu acho que é o que tu não falou ainda, que a gente tá vivendo um cenário global, que ele é complicado, mas não é um cenário ainda de recessão. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise... É pré-recessão. Exatamente, é uma crise local. Se a onda grande, que é a onda que geralmente vem de fora, E que o nosso acontecer... amado molusco sempre dizia que era marolinha. Se a onda grande vier de fora, aí o problema é maior. Né? Porque aí tu vai ver um monte de gente que tá pelada. Um monte de gente Sim, que tá quando pelada. esvaziar a piscina e o estar pelado é não ter caixa. Eu não ter caixa. É não ter resultado. Exatamente. Porque daí não suporta. E tu só suporta esses períodos e historicamente o mercado não é estável. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se tu não tem caixa, não tem resultado, tu não suporta os vales. O pico, todo mundo é gênio, entendeu? E aí, quando tu termina o dinheiro, né? Tem uma frase fantástica pra mim que é, quando o medo avança, a lógica recua, né? Aí não adianta, cara. Não adianta ficar mostrando númerozinho e coisa. Mesmo que pode ter... Cara, o medo avançou, cara. Tu foge. Tu foge, tu não quer saber, cara. Tu não quer saber. Tu não vai ver meu dinheiro, né? E eu acho que esse é o cenário pior que pode acontecer, né? É o cenário mais terrível, porque agora a coisa tá localizada, né? E essa questão da eficiência aí é um tema que eu acho que tem muito para avançar, né? Nessa gestão. Porque tu ter um negócio que não consegue pagar o custo dele existir... Não, é Aí que o tu tá- Brasil não é eficiente. Não é? Eu tive a experiência de poder atuar como 5 anos numa empresa americana, cara. Quantas pessoas tu precisa fazer a mesma Nossa, coisa? É diferente. Eu sempre dou esse exemplo. Nós tínhamos nas 53 lojas o nosso escritório inteiro, todo o back-office, contando com 3 motoristas, né? Contando com uma pessoa que era uma digitadora de dados, nós tínhamos 13 pessoas. É. Eu sei- era diretor da empresa, eu limpava a minha mesa e ao meu redor. Todo mundo que chegava, os primeiros que chegavam já faziam o café para os demais, cada um lavava a sua xícara e a gente tinha uma rotina de limpar banheiro. Então nós éramos 13 pessoas, então a cada 14 dias eu limpava banheiro. E era o diretor da empresa. Junei, Aqui no Brasil eu tento propor isso para ver o que vai não, acontecer. não funciona. O Junei sabe, eu tenho um amigo espanhol que tem restaurante na Espanha. Ele vem, passa aqui meio ano no Brasil, ele olha e entra nos restaurantes assim, mas eu não entendo. Os caras são riquíssimos aqui. O que tem essa gente toda parada aqui? O que essas pessoas estão fazendo? Pra tu tocar esse negócio, não precisa de tudo isso aí. E aí a gente tem esses Ineficiência. problemas. Ineficiência, a produtividade do brasileiro, quantas pessoas tu precisa fazer a mesma coisa que um Starbucks. americano precisa fazer. Starbucks nos Estados Unidos, tu entra num Starbucks, que é onde eu passava quando eu ia tomar café da manhã, os caras atendiam umas 50 pessoas em 10 minutos. Tinha 2 pessoas. Um no caixa e um fazendo café. E o do caixa ainda tá ali junto. Eu lembro quando eu saí da empresa americana em 2011, na feira de julho, eu fui para São Paulo, na Francal, e aí eu fui no Center Norte, onde tem a FENAC. Acho que tinha um dos primeiros Starbucks lá dentro. Sim. E aí Que tinha também foi embora. a FENAC também desapareceu. Também foi embora. E aí tinha uns 5 funcionários. E aí tinha 2 no caixa e 3 ali atrás. E eu parei na frente dela. E daí eles me entregaram, tinha um cardápiozinho naquela época ainda. Daí ela me deu o cardápiozinho, eu já tinha escolhido, até porque eu sabia o que eu queria já. Sim. E ela conversando com a outra do lado, falando sobre novela. E daí ela disse, pois não? Daí eu disse, eu quero um tom americano. Daí a guria, não, tá bem, então tu joia. Não sei o que, vai, novela. O que era mesmo pro senhor? Ela tinha esquecido. Daí, tá, tom americano, mas registrou. Daí pega o copinho pra botar o nome, né? Daí, qual é o seu nome? Eduardo. Daí ela, não, porque tu vê, Sorte que não era Gilney, né? porque Senão o é Odete complicado. Reutemann morreu e daí o cara matou e não sei o que. Como é que é meu seu nome? Aí eu dei aquela incorporada no Saraiva. Eu disse assim, se tu tivesse conversando menos sobre novela e prestando atenção em mim, que sou o teu cliente e que tô pagando teu salário, tu não tinha me perguntado 2 vezes a mesma coisa de todas as coisas que tu me perguntou. Daí eu disse, nossa, como o senhor é grosso. Eu disse, nossa, e como tu é incompetente, meu amor. Eu disse, faz o seguinte... Eu cancelaria o pedido, eu não pegaria mais nada Eu ali. mudei de ideia, eu não quero mais. Muito obrigado, eu vou tomar um cafezinho ali fora. E fui embora. Mas esse é o retrato. Mas Esse é o o retrato. próprio McDonald's que E tem aí tu essa... vai pra loja, tu vai pra montadora, Pra tudo. tu vai pra fábrica, Pra tudo, tu vai pra gente. siderúrgica. Junei, tu tudo. multiplica isso por todo o Pra cenário. tudo. Eu bato muito nisso e me digo o seguinte, não adianta nós empilharmos as lojas de vendedores. Nós precisamos ter vendedores eficientes e Exato. daí eles vão ganhar dinheiro.
Exato. Não é quanto mais vendedor eu boto, mais eu vendo. Não, quanto mais vendedor eu boto, mais confusão eu gero naquele negócio. Produtividade. Produtividade. Essa é a chave. E aí as pessoas vão ganhar mais. E aqui no Brasil a gente não pensa assim. A gente pensa o contrário. Vamos gerar emprego. Vamos gerar Muita emprego. gente Vamos fazendo a mesma empilhar várias pessoas ganhando menos. Salário mínimo pra todo mundo. Que emprego que importa. Companheiros. Gilney, vamos pros finalmente aqui. Tem alguma dica pra hoje? Não, eu quero escutar as dicas de vocês aí. Não, a Eduardo. dica é a seguinte: assista o Limonada de Limão. E o mais importante é que as pessoas participem, né? Que elas comentem, né? Exato. É verdade. Nos xingue. Pode ter o hater lá, a gente se diverte junto Surgiram também. temas, surgiram o que a gente não pode falar. O House of Brands foi uma sugestão, né? Foi Inclusive, sugestão. né? Foi sugestão quando a gente abriu Tava a atrás, caixa, né? caixa de perguntas. Exatamente, na Boa caixa de lembrança. Pandora. Boa lembrança. Vou com a minha dica aqui. A gente falou sobre viagem no tempo, né? E eu gosto muito de história, né? E será que existe um período na história tão interessante como os anos 60? Difícil, né? Tantos filmes, tanta coisa mudou, tanta coisa continua impactando até hoje pelos anos 60. Os boomers, né? Os boomers. E eu indico esse livro aqui que conta a história um pouquinho desses anos 60 sobre esse pano de fundo do Mason, do Charles Mason. Né? American Way of Life, nessa época, né? O Mason foi um assassino, né? Serial, que criou uma comunidade, né, de seguidores. Um cara que era um vendedor de ideias absurdas e nasceu no mundo daqueles que queriam mudar o mundo, né? Dos hippies e tal. E é uma história interessantíssima, né? Que mostra a realidade desse período. E depois desse livro eu sugiro assistir um filme do Tarantino chamado Era Uma Vez em Hollywood. E as histórias vão se fechar, né? Porque muito do que o livro retrata acaba aparecendo depois no filme. Acho que esse é um período interessante se a gente tivesse uma máquina do tempo para voltar e entender um pouquinho mais do que aconteceu naquele período. Smani, alguma dica? A minha dica é siga @HardSunRock. A banda. A Boa, banda. boa. Pra quem é do Sul, aqui em breve nós vamos ter um show no Lorde. Bastante música nova no set. Tá muito legal, muito divertido. A banda evoluiu bastante. Legal. Né? A banda já é muito boa, né, Júnior? Mas a gente arredondou bastante e tem algumas músicas agora novas onde o nosso baixista canta e o nosso guitarrista também, solo, Eduardo Lemertz e o Felipe KG cantam. Olha aí. Que desafio, hein? Cantar numa desafio. banda que o Smani é o vocalista. Cara. Não. Isso aí deve ser uma... Isso pra mim é um alívio, porque eu sempre tive vontade de muitas vezes de poder me dedicar mais à guitarra. Mas quando tu toca, tu não consegue fazer isso, né? Então tu acaba fazendo mais a base. E aí nessas músicas eu consigo ter uma dedicação um pouco maior. Não? Vamos ver mais o Na Smani guitarra. guitarrista agora nas músicas. Que legal. Eu sempre gosto de fazer os agradecimentos, né? E na verdade não é que eu gosto, mas é minha obrigação como host aqui aos estúdios suntuosos da Play Content, né? Na cidade de Campo Bom, que proporciona toda essa estrutura com som, qualidade de imagem, né? Excelente, que estão chegando aí na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu carro, né? Dependente da plataforma que você está assistindo. Ao som do Rafa Salib, com o nosso blues de fundo, né? Que é nossa identidade sonora de marca já do Limonada de Limão. E a Evolgo Transformação de Marca, né? Um pouco dessas nossas ideias que a gente pratica aqui no dia a dia, né, Junei? A gente compartilha aqui no Limonada de Limão. Isso aí, Pedro. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Valeu, Até galera. mais. Valeu, meus amigos. Abraço. Brooks run into the ocean, and the ocean runs into the sea.